Glória a Deus. Eu cumprimento todos os irmãos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Deus concedeu para mim e para nós. Que Deus é bondoso. E eu passei a semana inteira orando a Deus e perguntando para Deus o que eu ia falar para os filhos dele. E Deus me deu a revelação no livro de Gênesis, capítulo 3, e o versículo 1 a seguir. Mas eu quero compartilhar com os irmãos somente o título desse texto, onde o título está dizendo: a tentação de Eva e a queda do homem. Então o título está falando para mim e para você que Adão caiu por causa que ele não deu ouvido à voz de Deus. E nesse momento eu quero orar ao Senhor, pedir que Deus envia os seus anjos e que Deus dá a direção da sua palavra. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Deus Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço neste momento e quero te pedir, Pai, a tua bênção. O Senhor abençoa o nosso país, o Senhor abençoa todas as famílias da face da terra. O Senhor envia os teus anjos e traga, meu Deus, a salvação para todos nós. Nós necessitamos da tua ajuda. Nós precisamos, meu Deus, da tua ajuda. Envia, meu Pai, legião de anjos para que possa guardar a nossa tenda, para que possa guardar a nossa casa, e deixa nossos olhos contemplar a tua glória e a tua maravilha, a tua grandeza. Deixa nossos olhos ver os teus feitos poderosos, como Abraão viu. Deixa nossos olhos ver, meu Deus, a sua grandeza, como Noé viu. Envia teu Espírito e nos abençoa, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Veja, a Bíblia está dizendo a tentação de Eva e a queda do homem, ou seja, a Bíblia está relatando o tombo do homem. Agora, por que ele caiu? A Bíblia leva eu e você. A Bíblia fala para nós, no livro de Apocalipse, o capítulo 1 de Apocalipse e o versículo 3. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as profecias que está escrito nesse livro e guardam. E quando a Bíblia está dizendo, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado que guarda, bem-aventurado que ouve. Então a Bíblia reforça esse versículo no livro de Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 10. A Bíblia diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei do dia e da hora da tentação que há de vir para tentar todos os moradores da terra. Veja que ninguém escapa da tentação, mas a pior coisa da vida do homem, ou seja, a pior coisa da vida do filho, é quando ele não ouve os conselhos do seu pai, é quando ele não ouve os conselhos da sua mãe. É a pior coisa que tem na vida do ser humano, é quando ele não ouve, ele não escuta a voz do seu pai, ou seja, os conselhos da sua mãe. A Bíblia diz que Deus descia todos os dias, na virada do dia, para aconselhar Adão. Mas você quer saber quem é este homem? Adão. Quem é Adão? Quem foi Adão? E da onde que ele veio? Então a Bíblia diz para mim, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Adão foi formado do pó da terra, ele não foi criado, mas sim formado do pó da terra. Então simplesmente ele era o quê? Um monte de barro e nada mais. A Bíblia revela para mim e para você que aquele que não é pó é cinza. Então olhe para você e veja, você não é nada, eu não sou nada, o homem não é nada, a humanidade não é nada perante Deus. Nós simplesmente é barro, mas Deus, pela sua grandeza, Deus pela sua santa misericórdia, então Deus ele desce, e a Bíblia diz que Deus sopra nas narinas do homem, Deus sopra nas narinas do homem, e ele
passa a ser alma vivente. Ele passa a ser alma vivente. Então Deus deu o entendimento já para o homem, do bem e para o mal. Mas Deus ama tanto a humanidade, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho para se fazer de maldito em meu lugar, em seu lugar, no nosso lugar. O Filho de Deus se tornou maldito. Mas veja a preocupação do Pai. Todo pai que ama seu filho, ele tem uma preocupação. E com Deus não foi diferente. A preocupação de Deus com Adão. Então Deus descia todos os dias, na virada do dia, para aconselhar Adão. E Deus falava com ele: Adão, meu filho, você tem a liberdade. Você tem liberdade para ir para onde você quiser. Você tem liberdade para tocar aonde você quiser tocar, né? Mas você não toca na árvore do conhecimento. Você não toca, você não mexe, você não come dela. Então todos os dias Deus alertava Adão com suas palavras, com seus conselhos. Ele disse: o dia que você comer, certamente você morrerá. Então, para você não morrer, você não toca, você não chega perto e você não come. Então era a preocupação de Deus com Adão. Veja, você que é pai, você que é mãe, a preocupação que você tem com os seus filhos. Então, quando seu filho sai, você fala: meu filho, toma cuidado, não usa droga, né? Não fuma, não bebe, veja com quem você anda. Por quê? Você tem medo que seu filho vai preso, você tem medo que a sua filha saia de casa e volta grávida. Então é a preocupação do pai, é a preocupação da mãe. Mas os filhos têm dificuldade para ouvir os conselhos de seu pai. Todo filho tem dificuldade para ouvir os conselhos do pai, os conselhos da mãe. E não é diferente na minha vida. Eu, como filho de Deus, eu tenho a dificuldade para ouvir a voz de Deus. Adão, como filho, ele teve a dificuldade para ouvir os conselhos de Deus, os conselhos do pai. Mas aqui nesse texto Deus mostra para mim, e Deus mostra para você, Deus mostra para a humanidade quanto Ele é bom, quanto Deus é maravilhoso. Então Deus falava com Adão: se você não dá ouvido a outras pessoas, somente a minha voz, só ouve a minha voz. Mas Adão teve dificuldade e ele acabou caindo. Então chega Satanás. Chega Satana, que é o adversário das nossas almas. O maior adversário do homem é Satanás. O maior adversário seu não é a sua esposa, não é seu filho, não é o seu vizinho da direita, mas sim Satanás. Ele tem o maior prazer da vida dele, é derrotar você, acabar com a sua família. Porque está escrito no livro de João, o capítulo 10, versículo 10, e está escrito desta forma: que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele deixa escrito e registrado para mim e para você, que Ele veio para dar vida e abundância. Então esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus, esse é o Deus que te ama. E veja a bondade de Deus. Então o adversário conseguiu tomar tudo o que Adão tinha. A Bíblia diz: o adversário tomou tudo o que ele tinha, deixou ele nu. Agora veja a situação deste homem. Se Deus não tivesse a misericórdia, se Deus não tivesse a misericórdia dele, o que seria dele? Então Adão, ele se viu encurralado, né? A Bíblia diz que ele sai do jardim do Éden. Ele saiu do jardim do Éden, saiu, né, com toda a pressa que ele tinha, entra no meio da mata e fica escondido. Mas Deus veio à procura dele, e Deus chama por ele várias vezes, e ele com medo de responder. Até porque que ele pensou com ele, o Pai, ou seja, o Deus, ou seja, o Senhor falou comigo que não era para mim tocar nessa árvore, que não era para mim comer dessa árvore, que o dia que eu comesse ou eu tocasse, eu morreria. Então ele pensou: o Senhor vai me matar. Foi o que ele pensou: o Senhor vai me matar. Mas Deus não veio para matar o homem, Deus veio para salvar, Deus veio para resgatar a alma do homem, Deus veio para resgatar essa humanidade. Então a gente veja que o capítulo 1, né, o capítulo 3, versículo 21, veja a bondade de Deus. Deus chama por ele, Deus chama por ele, e quando ele chega perto de Deus, naquela situação, simplesmente com uma folha de figueira para tampar a sua nudez, assim a Bíblia revela. E Deus pergunta: quem fez isso com você?
Ele disse: o adversário, ele tomou tudo o que eu tinha, Senhor. Mas ali entra a bondade de Deus. Capítulo 3, versículo 21, entra a bondade de Deus. Foi aonde Deus fez o quê? Deus fez uma túnica de pele de cordeiro e o vestiu. Então Deus tem o melhor para você. O Pai tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Mesmo que o adversário tomou tudo o que você tem, mas Deus tem o melhor para você. Deus tem umas vestes melhor para você. Deus tem poder para te dar uma casa maravilhosa. Deus tem poder para te dar carro. Deus tem poder para te dar umas vestes lindas. O seu Pai te ama. O nosso Pai ama nós. E às vezes nós somos, a maioria do filho é ingrato com o pai. Não reconhece o que o pai fez e nem o que o pai faz. Não reconhece o que a mãe fez e nem o que a mãe está fazendo. Não reconhece, a maioria dos filhos não reconhece. Mas o pai nunca deixa de amar. O nosso Deus nunca vai deixar de amar eu e você. O nosso Deus nunca vai deixar de amar nós, porque Ele é maravilhoso. Ele é o conselheiro da paz, o nosso Deus. Então veja, Adão perdeu a parada. Então quando Deus formou ele do pó da terra, a Bíblia fala no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Quando Deus formou ele do pó da terra, Deus deu autoridade. Deus colocou a terra nas mãos dele. E tudo que tinha sobre a terra estava no controle de Adão. Mas como o adversário veio e derrotou ele, derrubou ele, então esse poder ficou nas mãos de Satanás. E esse poder ficando nas mãos de Satanás, veja o que aconteceu. Então ele passou a dominar os homens, ele passou a dominar a mente dos homens, e só havia crueldade na face da terra, e maldade e coisa que não agradava a Deus. Mas veja bem o que aconteceu, Então Deus fez uma profecia. Deus disse: do ventre de uma mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça, Satanás. Foi o que Deus profetizou, foi a sentença que Deus escolheu naquela hora. Deus disse: vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça, vai nascer do ventre de uma mulher. Veja a participação que as mulheres têm na vida do nosso Criador. Então as mulheres nunca foi amaldiçoada e não é amaldiçoada por Deus, pelo contrário, as mulheres é um ser abençoado. A sua esposa, essa mulher que cuida da sua casa, que cuida aí de você, ela é uma mulher abençoada, ela merece todo o respeito. As mulheres merecem todo respeito. Mas eu vejo tantas mulheres aí bêbada para a rua, mas tem um significado que a Bíblia diz: faça a sua parte que eu te ajudarei. Então muitos não estão fazendo a sua parte, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tanto faz o homem e tanto faz a mulher, tem que fazer a parte. Nós temos que fazer a nossa parte para que Deus venha nos abençoar. E quando Deus fez essa profecia, que do ventre da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça dele, então ele ficou esperando nascer esse um. Ele ficou esperando nascer o tal. Então veja que Deus levantou. Deus começou a levantar. E todos aqueles que Deus levantava, Ele derrubava. O prazer dele é derrubar, mas o prazer de Deus é levantar. Veja que Deus levantou quem? Deus levantou Abraão. Deus levantou Abraão. Então Abraão é considerado o pai da fé. Então ele disse: olha, Deus levantou mais um aí, e o nome dele é Abraão. E ele está sendo grande, está sendo poderoso. Ele é considerado como o pai da fé. Mas o adversário das nossas almas, ele só chega nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, na época de Abraão, a Bíblia diz que houve fome. Houve fome no tempo de Abraão. E Abraão desce no Egito. E ele descendo no Egito, ali ele prega uma mentira. Ele lança uma mentira com medo de ser morto pelo rei Faraó. Ele não confiou no Deus que tinha escolhido ele. Ele não confiou no Deus que tinha fazido as promessas para ele. Ele não confiou. Então ele lança uma mentira. E quando ele lança essa mentira, ele foi descartado. Ele perdeu a parada por causa dessa mentira que ele lançou. Porque a Bíblia relata para mim e para você, aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 44, que o pai da mentira é o diabo. Então ele perdeu a parada. Ele está descartado. Que Deus levanta quem? Moisés. Então Deus levanta Moisés. Moisés foi um grande homem. Foi um homem que liderou, que tirou o povo ali da terra do Egito.
um grande homem que tirou milhões de pessoas, né, do cativeiro. Mas se você for ver, não foi ele que tirou. Quem tirou foi Deus, né? Deus só usou ele. Ele só foi usado por Deus, mas quem tirou foi Deus. Mas veja que Deus levanta esse homem chamado Moisés, e o adversário ficou observando, né? Todo aquele que nascia, ele ficava observando: será que é esse aí que vai pisar na minha cabeça? Será que esse tal de Moisés, ele é grande e conseguiu tirar o povo do Egito, aonde todo mundo acreditava que aquele povo ia morrer ali na terra do Egito, até porque o rei Faraó era um rei muito poderoso, era uma nação poderosa, e todo mundo via ele como um Deus sul. O que é um Deus sul? É o sol. Então existia naquela época que o sol era um Deus para eles, porque o sol passava todos os dias, como hoje. Pode estar chovendo, pode estar fazendo frio, né? Pode estar ventando, o sol todos os dias passa no mesmo lugar. Então eles tinham o sol como Deus, e tinha também Faraó como um Deus. Faraó era como um Deus sul, mas o Deus poderoso eles ainda não conheciam, mas conheceu o Deus Todo-Poderoso que tirou eles da terra do Egito. Agora veja, né, aqui o caso de Moisés. Quando Deus levantou Moisés foi um assassino. Então Satanás chega perante Deus e diz: esse não pode pisar na minha cabeça, porque ele foi um assassino, e um assassino não pode pisar na minha cabeça. Um homem que não tem o seu temor não pode pisar na minha cabeça. Então Moisés foi descartado. Já foi descartado Adão, Abraão, Moisés foi descartado. Então Deus levanta Davi, um grande homem, né? Um grande homem foi Davi. Mas Davi, a Bíblia relata, foi o homem que mais adulterou na história da Bíblia. Então Davi também foi descartado. Por quê? Satanás chega na presença de Deus e diz: um adúltero não pode pisar na minha cabeça, ele não tem autoridade para pisar na minha cabeça. Então Davi foi descartado. Deus levanta Salomão, mas Salomão foi nos caminhos do pai dele, assim relata a Bíblia. Então Salomão também foi descartado. Salomão não tinha poder e nem autoridade para pisar na cabeça de Satanás, e ele continuava no poder, ele continuava, né, dominando a mente dos homens. Mas veja, então Deus pergunta para o seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus pergunta para ele: meu filho, o que é que você quer, meu filho? E Jesus responde: Pai, eu quero aquele povo como herança. Diz o Senhor: eu quero aquele povo como herança, que é eu, que é você, que é nós. Deus escolheu nós como herança, Jesus escolheu nós como herança. Então, naquela hora, o pai leva um susto, diz: meu filho, mas no meio de tanta coisa boa, você vai pedir aquele povo, aquele povo como herança. Aquele povo é duro de lidar, meu filho. Mas Deus disse: não, eu quero aquele povo como herança. Você é uma herança de Deus. Então Deus escolheu você, né? Não importa o que você fez, mas Deus te escolheu. Não importa o que eu faço, mas Deus me escolheu como filho. Deus te escolheu como filho. E Deus, como pai, Ele tem o melhor para você. Veja o que aconteceu. O nosso Deus então escolheu uma mulher chamada Maria, que é esta mulher chamada Maria, Deus escolheu ela da linhagem de Davi. E esta mulher chama Maria, e o seu esposo chamava José na época. Isso está registrado no livro de Lucas, capítulo 1 e capítulo 2. Se você for ver na Escritura Sagrada, você vai encontrar o que eu estou dizendo aqui agora. Então, esta mulher chamada Maria, ela ficou grávida do Espírito Santo de Deus. Não foi de homem, foi do Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito de Deus. E nasceu Jesus Cristo. Mas como que foi o nascimento de Jesus Cristo? Então a Bíblia relata para mim, para você, né, no tempo de César Augusto. A Bíblia relata no livro de Lucas, capítulo 1, no tempo de César Augusto. Houve ali, ele convocou o povo por uma alistração. Todo mundo tinha que se alistrar. Então subiu Maria e José da Galileia. Subiu ele, né, subiu da Galileia para se alistar. Então a Bíblia relata que na época, quando ele chega na cidade, chegou os dias de Maria dar luz, chegou os dias do nosso Salvador nascer. Então José correu em todas as portas, ele batia em todas as portas, nas portas da esquerda, nas portas da direita, né? Ele batia
em todos os lugares, mas ninguém abriu a porta para que pudesse atender aquela mulher e o nosso Salvador pudesse nascer, né, numa casa, ou seja, numa estalagem, mas ninguém abriu as portas, ele não encontrou lugar para nascer. Então Jesus até hoje está procurando lugar para eles, né, para ele repousar. Jesus está procurando lugar no seu coração, Jesus está procurando lugar no seu carro, Jesus está procurando lugar no seu celular, Jesus está procurando lugar na sua mente, Jesus está procurando lugar, né, dentro do seu quarto, na sua cozinha. E muitos, ele não tem espaço para isso. Mas a Bíblia diz que Jesus disse: eis que eu estou em sua porta e bato, se você abrir, eu entrarei, né? Ansiarei contigo e você comigo. Se você abrir, Jesus, ele vai entrar dentro da sua casa, ele vai conduzir a sua vida, ele vai conduzir a sua mente, ele vai conduzir os seus passos, se você abrir, né, espaço para ele. Mas naquela época ele não encontrou, e nos dias de hoje está sendo difícil ele encontrar lugar no coração do homem, de encontrar lugar dentro da casa do homem. Está sendo difícil, porque o mundo rouba a nossa atenção, o mundo rouba a sua mente, né? Então a gente veja que Deus estava procurando lugar e ele procura até hoje lugar no seu coração. Então a Bíblia diz que Jesus nasce num curral, num relento. O nosso Salvador nasceu num curral, num relento. E veja, então esse menino crescia na graça e no conhecimento. Irmão, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 23, diz que quando o Senhor Jesus Cristo desceu as águas do batismo, o céu se abriu. O céu se abrindo, né, ali se ouve uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado. Você é o filho amado de Deus. Você é o filho amado de Deus. Deus te ama. Então veja, né, percorrendo a Escritura Sagrada, o capítulo 4 de Mateus fala sobre a tentação de Jesus. Veja, né, a tentação de Jesus. A Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E veja que é no pior momento das nossas vidas que ele chega. Então a Bíblia relata para mim e para você lá, Mateus capítulo 4, versículo 1 a seguir, diz que quando Jesus chega no deserto, ali Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e ele teve fome. E a Bíblia diz que chega o tentador. É nos piores momentos da nossa vida que ele chega. É nos piores momentos que ele chega para te oferecer algo ou para tirar algo de você. Aí então ele disse para Jesus: se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Ele queria ver o potencial de Jesus, porque foi fácil ele ver o potencial de Adão, foi fácil ele ver o potencial de Abraão, foi fácil ele ver o potencial de Moisés, foi fácil ele ver o potencial de Davi, foi fácil ele ver o potencial de Sansão, foi fácil ele ver o potencial de tantos outros que Deus levantou. Então ele queria ver o potencial de Jesus, ele queria entrar na mente de Jesus. É uma coisa que nós não podemos deixar para o diabo entrar na nossa mente. Não deixa ele entrar na sua mente. Depois que ele entrar na sua mente, você vai ser uma presa fácil, você vai ser derrotado fácil se você deixar ele entrar na sua mente. Ocupa a sua mente com algo bom, com coisas boas. Então a gente veja que Jesus fala para ele: nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja que Deus sempre tinha uma palavra, mas ele não desiste. Então ele pega Jesus, né, transporta Jesus num lugar alto chamado pináculo, e ele disse: se você é verdadeiramente o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque o teu Pai, né, vai enviar anjo para que possa sustentar você, e você não vai, né, cair em algumas pedras, ou seja, ralar em algumas pedras. Mas Jesus disse para ele: não tentará o Senhor teu Deus. Mas ele não desiste. Então ele pega Jesus novamente e leva, na época, na região, um lugar muito alto, mais alto que tinha na região de Jerusalém, e ele mostra o reino da terra. Ele mostra tudo isso que nós estamos vendo. E ele diz: olha, se você me adorar, se você prostrar perante mim, tudo isso é meu e eu te darei. Jesus diz para ele: arreda-te, Satanás, porque eu só adoro o Senhor meu Deus.
Eu só adoro o Senhor meu Deus. Bate em retirada. Então ele ausentou em algum momento. Então a Bíblia diz para mim, Mateus capítulo 4, versículo 11, que quando ele se retirou, Deus enviou o anjo. Deus enviou o anjo para servir Jesus Cristo. Se você está passando um momento difícil agora, talvez você esteja passando um momento difícil, talvez na sua casa não tenha um pedaço de pão para você dar para os seus filhos, às vezes você está desempregado, mas não entre em desespero. Creia na palavra de Deus, que Deus vai suprir a sua necessidade. Assim como Deus enviou os anjos para servir Jesus, Deus vai enviar um anjo, Deus vai enviar alguém para levar uma cesta para você. Ou seja, Deus vai enviar alguém para matar a sua fome. Deus vai abrir uma porta de escape para você. É só você crer na palavra de Deus e não entre em desespero. Não entre em desespero. Deus ainda está no controle. Deus está vivo. Deus está vivo, que tudo Ele sabe, tudo Ele, e tem um momento, tudo tem um momento para Deus. Enquanto existir Deus, meu irmão, Arubu não come capim. Enquanto existir o Senhor, Arubu não come capim. Então a gente veja que Deus, Ele é grande e maravilhoso. Deus Ele é poderoso. Não esquenta a cabeça, porque Deus vai suprir a sua necessidade. Veja, né? Então Satanás, ele teve grande dificuldade para entrar na mente de Jesus, e ele não conseguiu entrar na mente de Jesus. Mas quando ele viu Jesus na cruz do Calvário, quando ele viu Jesus sendo crucificado, então ele e os seus anjos, o diabo e os seus anjos, começou a aplaudir. Falou: esse já era, esse está morto, e esse nunca mais vai voltar, e nós vamos continuar no poder, nós vamos continuar dominando, nós vamos continuar dominando o mundo, nós vamos continuar dominando a mente dos homens. Mas Deus tinha prometido que do ventre de uma mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça dele. Então falou: esse aí não vai esmagar a nossa cabeça, porque ele já está sendo pregado na cruz, ele já está sendo crucificado. Olha lá, os últimos suspiros dele, olha lá, os últimos suspiros, esse não volta mais. Mas Deus disse: meu filho vai descer a cova, o meu filho vai descer a parte mais baixa da terra, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Quem é palavra de Deus, palavra do Deus Todo-Poderoso, palavra do nosso Pai. No terceiro dia, o nosso grande rei ressuscitou. É algo que Satanás não estava esperando. Então Satanás já estava fazendo festa, né? Ele e seus anjos no inferno estavam fazendo festa. Mas por que Jesus desceu? Por que tinha que ser desse jeito, né? Jesus tinha que ser pregado e morto numa cruz, mas a Bíblia diz que ele desceu a parte mais baixa. Quando a Bíblia diz que ele desceu a parte mais baixa, ele foi no inferno e ele liberou, né? Ele conseguiu resgatar todas aquelas almas que estavam no inferno. Jesus conseguiu resgatar todas aquelas almas que estavam no inferno. Então foi por isso. E quando Jesus chega no inferno, então o diabo viu aquela grande luz, aquela grande luz. Então todos eles caíram de costa, e Jesus foi pisando na cabeça do mais pequeno até chegar na cabeça do Todo-Poderoso, que é o Lúcifer. Então Jesus foi pisando na cabeça, esmagando a cabeça deles de um por um. Jesus foi pisando na cabeça deles até chegou no Todo-Poderoso. E quando chegou, né, na cabeça de Lúcifer, que era o chefe, então Jesus pisou na cabeça dele e disse: me dá a chave. É algo que ele não estava esperando. Então Jesus pisa na cabeça dele e diz: me dá a chave. Então Jesus tomou a chave da mão dele. A chave estava nas mãos de Adão, mas agora não está na mão de Adão e nem na mão do diabo, mas está na mão daquele que vai te trazer a salvação. A chave está na mão daquele que tem poder no céu e que tem poder na terra, tem poder no inferno, ele tem poder sobre a morte. É esse Deus que te escolheu. Esse Deus tem poder sobre o céu e o inferno. Então ele prendeu Satanás, e hoje, louvado seja Deus, que Jesus, ele resgatou nós da maldição da lei. Hoje nós vivemos debaixo da graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vivemos debaixo da graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Ele resgatou a humanidade. Então Jesus não veio para te matar. Deus não veio para te matar. Não, ele veio para resgatar a sua alma. Ele veio para trazer saúde para você. Ele veio para trazer paz. Ele veio para curar os enfermos, levantar os caídos.
purificar os coxos, né? E dar vista ao cego. É isso que Jesus veio fazer na face da terra, que está fazendo. A Bíblia diz aqui no livro de João, capítulo 7, versículo 38, se nós crer na palavra de Deus, se nós crer na Escritura Sagrada, conforme ela diz, rio de água viva correrão do seu interior. Se você crer na palavra de Deus, nada é impossível para Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração agora. Eu quero interceder por você. Amém? Eu quero interceder por todas as famílias da face da terra. Eu quero interceder. Esse é o meu papel na face da terra. Amém? Eu quero que você ore comigo. Eu quero que você ore comigo. Eu quero que você ore. E Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Amém? Deus vai fazer uma grande obra. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, o Senhor deixou escrito, Pai, em sua santa palavra: eis que eu te dou poder e autoridade. Meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero ver agora, meu Pai, essa autoridade na minha voz e esse poder na minha mão. Meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, este homem, meu Pai, que se encontra enfermo, meu Deus, o seu filho que se encontra agora desesperado. Oh meu Deus, ele passou pelo médico, os médicos dizem, meu Pai, que ele está com tumor, Senhor. O médico diz, meu Deus, que ele está com tumor. Meu Deus, mas o Senhor tem poder para esmagar esse tumor. Assim como o Senhor esmagou, meu Deus, como o Senhor pisou na cabeça de Satanás. Meu Deus, esmaga esse tumor, meu Pai, não importa onde que ele esteja alojado. As suas mãos é santa, as suas mãos é poderosa. E eu peço agora em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor possa dar vitória para o teu filho, que o Senhor possa dar para ele, meu Deus, um novo coração. Que o Senhor dá para ele agora, meu Deus, um novo rei. Que o Senhor possa dar para ele agora um novo intestino. Que o Senhor possa dar para ela, meu Deus, uma nova garganta. Oh Espírito Santo, cicatriz, meu Deus, essa ferida, no último, meu Pai, da tua filha. O Senhor derramou teu sangue na cruz do Calvário por todos nós. Meu Deus, quantos filhos seus gemendo agora. Oh meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estende, ó Deus, as suas mãos. Oh Pai amado, ó Deus querido, inclina agora seu ouvido e abençoa, meu Pai, poderosamente os seus filhos que gemem, Senhor. Abençoa, Pai, dá um novo pulmão, meu Deus, para quem pede um novo pulmão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor veio, Pai, para resgatar a humanidade. Que o Senhor possa, meu Deus, operar poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus possa abençoar todos vocês em nome de Jesus.